Continuação do capítulo de João, capítulo número 4. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, agora nós vamos soltar mais um áudio aqui para você entender isso, a verdade em amor. Jesus diz: adorar em espírito e em verdade. Não se separam um do outro. Se você tem uma emoção, a unção do Espírito, e algo acontece, peraí, está na verdade, está na palavra. Eu não vi se está na palavra, mas eu senti, eu me emocionei, foi um êxtase. Está na palavra, se não estiver na verdade e no Espírito, esse Espírito não é o da verdade. Não importa o que eu e vocês sintamos. E nós somos emocionais. E não tem nada de errado nos emocionarmos, desde que não seja a base e seja na verdade. Adorador de verdade é aquele que adora em espírito. Que espírito? Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Precisa nascer da água e do espírito. O que é nascer do espírito? Nascer de novo. E aí a pergunta tradicional: você já creu em Cristo? Você já nasceu de novo? O fato de você estar aqui hoje não significa que você tenha nascido de novo. O que é nascer de novo? É reconhecer que é um pecador, que nasceu em pecado e que não pode fazer nada para mudar isso. Saber que os seus pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele não nos ouve, ele não tem relação conosco. A não ser que nós creiamos em Cristo, no que ele fez lá na cruz. Quando nós ouvimos que Deus enviou seu Filho, deu seu Filho para morrer na cruz por nós e nos fazer morrer, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Quando nós cremos nisso, como nós cremos? Pela revelação do Espírito. Agora eu tenho certeza, eu creio nisso. Como? Pela argumentação do pastor? Não, porque o Espírito Santo revelou para mim e agora ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus e ninguém mais tira isso. Você tem certeza disso? Houve um momento na sua vida? Se não, essa deve ser a sua oração. Senhor, eu quero ter certeza da minha nova vida em Cristo. Eu quero ter convicção disso. Esses são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Outra coisa, não usa essa expressão: eu adoro fazer isso, eu adoro aquela pessoa. Adorar é só Deus. Uma vez o meu filho falou para o professor lá, e o professor: eu adoro fazer isso. Ele falou: professor, não pode falar que adorar é só Deus. Força de expressão. Força de expressão nada, não diga. Aqui é algo muito interessante, né? Eu aprendi logo no início da minha conversão sobre isso, e é um assunto muito interessante porque a maioria dos cristãos, né, usam essa, vamos dizer, forma de expressão, mas não é bom, né? Não é uma forma de expressão que você acaba falando, e se a Bíblia diz que a boca tem poder para abençoar e amaldiçoar, e tudo que você fala pode vir a se tornar uma verdade, uma profecia, então eu aconselho você a não falar, né? Adorar somente a Deus. Às vezes as pessoas dizem: eu adoro goiaba, adoro maçã, adoro isso, né? E isso é totalmente errado, nós simplesmente falarmos isso, porque se você é um cristão verdadeiro, né? O verdadeiro adorador só adora a Deus. Mas vamos continuar a nossa leitura bíblica. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Bom, esse era outro de vários costumes judaicos, né, que Jesus quebrou. Ou seja, conversar com uma mulher. Conversar com uma mulher era quebrar uma lei rabínica. Ter contato com os samaritanos por 2 dias teria sido imperdoável aos olhos dos fariseus. E Jesus resolve ficar ali, então, 2 dias para quebrar mais esse costume judaico, né? Jesus estava ensinando o amor ao próximo acima de raça, cor, tribo, nação, povo ou qualquer costume. O amor, ele tem que superar todo e qualquer costume que eu e você venhamos a ter. Era o que Jesus estava explicando para eles e deixando também esse ensinamento para nós. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. 2ª vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este 2º milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Encerramos então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.